certo para que andássemos nela. Paulo, apóstolo do Senhor, nascido fora de tempo. O que é isso? Ele foi chamado depois de que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Todos devem lembrar ali na estrada de Damasco. E Deus chamou, Jesus convocou a Paulo para que ele fosse apóstolo do Senhor. E aqueles que eram de Jerusalém, de Israel, não queriam ouvir a palavra de Deus, estavam saturados. Teve uma hora que ele se estressou, que ele se irritou tanto com a atitude daqueles judeus, que ele falou: eu vou para os gentios agora. Vou ministrar para os gentios. E essa igreja aqui é um dos frutos do trabalho missionário de Paulo. A igreja que está na cidade de Éfeso, uma cidade que fica na Ásia Menor, muito parecida também com as nossas cidades de hoje em dia. E Paulo está escrevendo para uma igreja que é situada nessa cidade, que é a cidade dos Efésios, na cidade de Éfeso. E ele está agora discorrendo sobre um assunto muito, mas muito atual também dos nossos dias. Paulo aqui, ele coloca dois grupos, ele é bem claro. Aqueles que andam segundo as verdades, aquilo que é preceito do Senhor, e aqueles que não andam. A Bíblia fala que o caminho que leva à perdição, ele é muito largo. Repita comigo, ele é muito largo, certo? Ele é cheio de possibilidades, ele é cheio de convites, ele é muito cômodo de se você andar. Mas o caminho que leva a Deus, ele é um caminho o quê? É um caminho estreito. É um caminho que necessariamente leva você a ter abnegação, a você renunciar, a você destituir o seu eu da sua vida. E é um caminho que é mais trabalhoso. É um caminho que você precisa avaliar cada passo que você dá. E no final de cada caminho, leva uma porta. Como o caminho que é largo, leva uma porta bem larga. E as pessoas passam por ela com muita facilidade. Mas o final dessa porta é aonde? Alguém pode me ajudar? É o inferno. E o caminho que leva a essa porta estreita, que é o próprio Senhor Jesus, ele leva aos céus, certo? Então Paulo está definindo muito bem aqui que tem aqueles que optam por seguir o caminho largo e aqueles que optam, depois que são alcançados pela graça, a seguir pelo caminho estreito. Até aqui tudo bem? Ficou claro, não é? Só que eu, você, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não existe uma pessoa que não estivesse morta. E é bom que a gente possa diferenciar muito bem, porque na Bíblia a gente fala de 3 tipos de morte. A morte física, que muitos já devem ter visto, pessoa num caixão, é velada, é levada ao cemitério, é sepultada. Alguns de vocês já devem ter visto essa situação. Tem as pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que o espírito está morto e ela precisa ser alcançada pela graça de Deus. E uma morte muito mais terrível, sem volta, que é a morte eterna. Que muitas pessoas também estão passando pela morte eterna. E muitas pessoas ainda vão passar por essa morte eterna que não tem volta. E a Bíblia é bem clara aqui no versículo 1 diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Gente, pecado é uma palavra que tem sido ultrajada nos últimos dias. É uma palavra que tem sido eufemizada. É uma palavra que tem perdido as características terríveis que ela tem, que tem perdido as características de separação para com Deus e tem sido relativizada. As pessoas não estão querendo mais pregar sobre o pecado. As pessoas estão querendo pregar aí fora sobre, não, são circunstâncias na vida que você passa, que você está sujeito, que não tem problema você passar e você cometer certos tipos de pecado. Na nossa cabeça, nós mesmos relativizamos o que é pecado. Para uns, pecado é matar, para outros é roubar. É tudo que você faz que é contra a vontade de Deus.
tudo que você faz que é contra o alvo, que é contra Jesus. E pecado, ele não tem só essa consequência de você errar o alvo. O pecado, ele é um afastamento instantâneo da presença de Deus. A maior consequência do pecado é realmente o distanciamento de Deus. E esse distanciamento, ele leva a gente a algumas consequências. O pecado, quando que é esse afastamento de Deus, você fica com a mente anestesiada. Ou seja, você continua pecando e não sabe que está pecando. Ou talvez você continue pecando, saiba que está pecando, mas esse pecado não te afeta. Você acha que está tudo bem. Não tem problema eu cometer certos tipos de coisa. A tua consciência cristã, ela vai ficando apagada. O teu sentimento, o Espírito Santo dentro de você vai ficando apagado. E você vai cada vez mais entrando num poço, vai entrando numa situação que só a misericórdia de Deus é capaz de tirar dessa situação. Então estávamos você, todos nós, mortos em nossos delitos e pecados, nos quais, no versículo 2, andamos outrora, segundo o curso desse mundo. Vocês devem lembrar que a gente já definiu aqui o que é esse mundo. Mundo não é só o cosmos, mas mundo aqui é o sistema, é aquilo que te impõe, é aquilo que te faz ter uma situação nessa existência que te leva a tu errar, que te faz a tu pecar. E é esse sistema aqui que Paulo tá sendo bem específico e contra ele. Porque nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe do ar? Alguém pode me ajudar? Quem é? Não tenha medo não, é Satanás. Quem opera no sistema, esse sistema podre que nós temos aí, é Satanás. E Satanás, ele não tem nenhum interesse de que você siga no caminho que leva à vida eterna. Ele, pelo contrário, ele vai te fazer, ele vai te dar oferecer, ele vai te propor, ele vai fazer tudo o que for necessário para que você saia desse caminho. E o versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora. Ou seja, não existe ninguém que não era desse mundo e ninguém que nasce salvo. Todos nós precisamos de salvação, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Queridos, Deus, ele nos salvou. A maioria, eu creio, que é convertida, que foi alcançado pela graça de Deus. Todos nós aqui já tivemos, com certeza, a oportunidade de ter ouvido a palavra de Deus. Mas é possível que no nosso meio, pessoas aqui não sejam convertidas. E é possível também no nosso meio, pessoas que estejam com a fé fraca, com a fé débil, com a fé inoperante. É possível que no nosso meio estejam pessoas que têm o amor dentro de si esfriado. Ou seja, nós estamos andando, aqueles que estão fazendo isso, nós precisamos ter essa concepção de que se nós não estamos vinculados a Cristo, nós estamos nos afastando de Cristo. E o que acontece é que esse pecado que nós sempre tenta, o diabo ele não é um ser besta não, Satanás é um ser esperto. Ele foi criado como suprassumo da criação de Deus. Lá no céu, ele ministrava, ele fazia isso aqui que eu faço, que é que os outros meninos fazem. Por isso Satanás tem um interesse todo especial de derrubar quem está na frente, porque ele sabe que vai derrubar outros também. Ele fazia isso. Lá no céu ele era tido como um príncipe, um dos maiores cantores, adoradores lá no céu. Então ele sabe muito bem como derrubar você. Ele sabe. E se não for a graça de Deus, se não for o amor de Deus, você vai cair.
Se você não estiver junto de Deus, você não estiver fazendo aquilo que Deus quer, ou seja, conectado à palavra de Deus, amando a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus e amando os outros, que é um reflexo do amor por Deus, você vai estar se afastando do Senhor Jesus. E não é preciso muita coisa, ser muito inteligente, não. Satanás é inteligente, mas nós não estamos aqui para a gente poder ficar bajulando ele, não. Porque nós temos um Deus mais poderoso, um Deus que é forte, e um Deus que é capaz de fazer você não cair em nenhuma das ciladas de Satanás, se você estiver juntinho de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele chegou lá na porta do seu coração, ó, toque, toque, toque. Meu filho, abra, eu quero entrar para eu ceiar com você, eu quero entrar para eu ter comunhão com você. Deus quer, Jesus sabe o que ele quer ser? Teu camarada, aquele teu amigo do dia a dia, aquele que tu abre a tua boca, teu coração, teu pensamento, para tu compartilhar com ele aquilo que está lá no profundo da tua vida, que às vezes você nem sabe o tanto que lá dentro está machucado, está doendo. Ele quer realmente transformar essa situação que pode te fazer cair. E Satanás, ele não precisa de muitas coisas para poder fazer, para tentar você, não. E é bom que diferenciemos isso. Satanás, ele tenta. Deus, ele prova. E como Deus é maravilhoso? Porque Deus prova para que nós cresçamos. E ele não nos dá prova nenhuma que seja superior às nossas capacidades. E a prova de Deus, ele dá a prova, mas também ele dá o escape. Agora eu vou passar para o outro lado, que é falar sobre tentação. Satanás, ele vai te tentar nas áreas que ele julga, que ele percebe que você é mais fraco. Se você é fraco na sexualidade, ou seja, homens, se você é fraco em ver uma mulher e olhar para ela com desejo impuro, não seja besta, não seja criança, que ele não vai atacar você em outra área. Ele vai atacar você nisso aí. Se ele sabe que você tem a fragilidade de chegar lá na tela do computador, do seu celular, qualquer veículo de comunicação que seja televisão, e conectar num canal que seja pornográfico, ele vai te tentar nisso aí. E ele, às vezes, ele proporciona situações totalmente plausíveis para isso. Lá no trabalho, chega um colega, chega outro, chegou, cara, você viu aquela mulher lá bonita, não sei o quê, e aí, o que tu achou dela? Ele vai querer saber a tua opinião. E ele vai falar, olha lá, cara. Aí se você for fraco, se você estiver desconectado de Deus, o teu olho, ó, vai ser pum. Olhou, concebeu no coração a forma errada e pecou. Ou seja, se distanciou de Deus. Mulheres mães. Eu sei que hoje é o dia das mulheres. E eu queria tanto ter falado um texto, mas Deus não me deixou. Eu pensei, procurei, Senhor, que tu queres, me arruma uma mulher aqui para eu falar sobre ela, para ser o exemplo aqui. Mas Deus, eu não quero que tu fale isso não. Passei a semana pensando, Deus, não quero que você fale, você vai pregar em Efésios capítulo 2. Compartilhei com o pastor Expedito. Foi quinta-feira, não foi? Que eu falei, não, Deus está me levando mesmo a pregar em Efésios capítulo 2. Mulheres, e por que eu estou falando de vocês que são mães? Vocês são boas mães. Mas talvez vocês não estejam sendo mães da forma correta. Talvez vocês estejam passando a mão sobre a cabeça dos filhos de vocês, em detrimento do que é verdade. Porque o amor de vocês julgam ser tão grande pelos filhos, que às vezes vocês deixam passar algumas coisas, e não repreendem, e não chegam para corrigir o filho. E amar, minhas irmãs, não é passar a mão sobre a cabeça, não. Amar é você fazer aquilo que teu filho precisa. Ou seja, aconselhar, meu filho, não ande por esse lugar, você está andando errado. Meu filho, não vá por aqui. Se você tomar essa decisão, você vai chegar num poço sem fundo. E nós precisamos entender isso. Satanás, ele vai vai também trabalhar, sabe o quê? No teu bolso. Já tenho falado com vocês aqui. E eu tenho cada vez mais entendido pela palavra de que a fidelidade para com Deus, ela é necessária para que nós venhamos a obter sucesso financeiro, espiritual, sucesso como pessoa. A responsabilidade para com Deus, ela é fundamental para que você tenha sucesso. Tem pessoas aqui sonegando o dízimo e depois lá na frente passando os prejuízos e se pergunta, por que Deus? Por que eu estou passando por aqui? Porque vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas.
Você tem roubado a Deus em que mais? No tempo. Ah, Senhor, hoje eu vou no domingo, semana que vem eu não vou. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho o meu jogo, eu tenho um aniversário, eu tenho uma reunião de amigos. Senhor, hoje eu vou cuidar da minha faculdade. Senhor, hoje eu vou cuidar do meu emprego. Na próxima semana a gente se vê, beleza, Deus? Aí depois passa uma situação difícil e fica se perguntando, Deus, por quê? Por quê? Porque vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Porque você tem roubado a Deus no seu tempo. Queridos, o dízimo do tempo, ele é fundamental para que o crente entenda de que o tempo é tempo é dinheiro. Tempo é condição. Tempo é existência. E nós, gente, estamos dando o melhor do nosso tempo, da nossa vida, para esse mundo, para esse sistema. Ou seja, parece que nós estamos retroagindo. Deus nos tirou do sistema, mas nos deixou no mundo. E o que muitas vezes nós temos feito? Avançado novamente para o sistema que nos corrompe, sistema podre, sistema que é desvencilhado de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Não amém por vocês estarem voltando, amém por vocês estarem entendendo. Amém? Esse pecado de Eva e de Adão chegou até nós no dia de hoje. Então nós todos éramos pecadores, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Gente, esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque, vamos ler junto aqui comigo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E o que diz mais? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, fé é um dom de Deus. Sabe qual a definição mais bonita que eu vejo sobre graça? É um favor imerecido. Se você aprender, nem decorar, se você aprender esse conceito, você vai seguir na vida cristã com muita responsabilidade. Porque, vê só, tu era, na verdade, eu creio nisso, um homem que estava morto nos teus delitos e pecados. Você estava morto. Você já viu um morto andar? Eu nunca vi. Sou médico e nunca vi um morto andar. Você já viu um morto sorrir? Eu nunca vi. Você já viu um morto ter esperança? Eu nunca vi, sinceramente. Você já viu um morto dar um joinha pra você? Eu nunca vi. Então nós estávamos assim, mortos. Você já pegou numa pessoa morta? Já? Ela é o que? É dura, né? Ela é fria, ela é rígida. Dá medo, né? Chega, a gente se arrepia, né? Tem gente que é todo gelado. Eu não tenho medo não, mas tudo bem. Tem gente que tem. O morto é todo gelado. O morto, ele não tem atitude. Você estava assim, anestesiado. Você estava assim, morto. Não tem outra palavra, era morto. Morto. Sabe o que Jesus fez? Ele te deu um favor que você não merecia. Ele fez com que esse teu corpo morto fosse ressuscitado. E como é que esse processo se dá? Um dia, você estava passando pela tua vida, pela caminhada da vida. O Espírito Santo, ele fez assim, ó, e você, ó, pum! Meu filho, ó, você está morto. Não tem esperança para você se não for eu. Então o Espírito Santo entra na tua mente, ele vai até o mais profundo do teu coração e ele te faz enxergar. Ele te faz perceber a tua situação de homem pecador. Ele faz você perceber a tua situação de falta de esperança. Ele faz você perceber a tua situação de rigidez espiritual. Ele faz você perceber a tua morte espiritual. Ele faz você perceber isso. Aí ele faz com que você perceba a tua situação e ele te fala, meu filho, ó, muitos anos atrás, o meu filho, Jesus Cristo, que sou eu mesmo, foi ao mundo, andou por esse mundo, viveu como você, e ele não pecou. E por ele nunca ter pecado, ele foi levado à cruz,
e lá na cruz ele foi cravejado, lá na cruz ele foi açoitado, lá na cruz ele padeceu lamúrias, lá na cruz ele verteu sangue para que você tivesse vida. Você está entendendo isso, meu filho? Eu quero fazer a mesma coisa que com você agora. Eu já fiz com outros. Eu quero que você tenha vida. Você aceita essa vida no seu coração? Eu aceito essa vida, Senhor. Eu queria que tu fizesse morada dentro de mim. Eu queria que tu fosse meu amigo, meu camarada. Aquele que eu posso andar, que eu posso contar. Que faz morada dentro de mim. Entra aqui, Senhor, no mais profundo do meu ser. Me lava, me limpa, me transforma. Bom, melhor decisão da sua vida, meu filho. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você vai começar a ter esperança. Hoje você vai poder sorrir. Hoje você vai poder andar. Você não é mais morto. Hoje você tem esperança. E, gente, isso é a melhor notícia da vida. Você poder ter esperança, isso te faz ter sonhos. Isso faz você poder vislumbrar lá na frente. E a graça de Deus, ela não acaba aí, não. A graça de Deus, ela te faz entrar num processo de transformação. E é aí que eu queria chegar. E esse processo, ele é ininterrupto. Qual é o problema? Muitas vezes nós somos alcançados por esse favor imerecido, por essa graça. Nós aceitamos Jesus, a gente vem à igreja, mas aí quando chega o processo de santificação, que é realmente andar, trilhar aquela estrada estreita, que leva você a ter que se abnegar de muita coisa, você desistir de muita coisa, você renunciar ao seu eu. Aí o crente, ele começa a fraquejar. Ele começa a perceber, nossa, mas era tão bom lá no Egito. Lá no Egito nós tínhamos cebolas, nós tínhamos alho. E a gente começa a perceber o Egito, que é o mundo. Se vocês lembrarem lá na situação de Moisés, é isso que eu estou fazendo com vocês, é lembrar aquela situação que o povo de Israel saiu da terra do Egito, estava indo para a terra prometida, e eles começaram a recordar o que eles passavam lá na escravidão. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas como, Avner, que nós estamos fazendo a mesma coisa? Quando nós pecamos, nós estamos olhando novamente para o Egito. Quando a gente fica moroso na fé, o que é moroso? É o cara que não chega na igreja, chega com a mulher, chega com os filhos já com raiva, que não se preparou do culto para chegar ao culto, brigando, não sei o que, não tem coragem de abrir a boca para cantar. Chega na hora da mensagem, ele senta, pega a cadeira dele, se senta, desse jeito, não cai a cadeira, se senta, aí fica lá, bora, líder de louvor, me faça adorar. Aí acaba o ministério, o período do louvor, chega o pregador aqui na frente, falando sobre as verdades da Bíblia, e ele, vamos lá, me faça mudar. Não sou eu que faço você mudar, não. Não é quem está aqui na frente adorando que faz você mudar, não. É o Espírito Santo, mas você precisa deixar. Nós precisamos ter o coração de carne. Foi isso que o Espírito Santo nos fez. Ele tirou o nosso coração de pedra, duro, de carne, insensível, e nos deu um coração mole, um coração que é cheio de carne, que é cheio da presença do Senhor, que é um coração maleável. E o que acontece é que nós estamos vendo crentes e crentas, me permitam a expressão no feminino também, crentes e crentas aqui, com coração duro, que precisam ser transformados pelo Senhor Jesus. Parece que o coração de pedra ainda está desde o dia que aceitaram Jesus, ou talvez nunca aceitaram. Gente, e essa mudança de atitude, ela precisa ser urgente. Ela não pode ser para amanhã, ela não pode ser para daqui a um mês, ela não pode ser para o ano que vem. Nós já estamos em março. Você vai começar a ser um crente melhor quando? 2021? Talvez 2021 não exista. Gente, não existe mais nada que precisa acontecer para que Jesus volte. Nada precisa se cumprir. Tudo que precisava se cumprir, já foi cumprido. E Jesus está às portas. Sabe o que é as portas? Assim, ó. Pum, vou entrar. Vou chegar. E vou arrebatar uma igreja que é santa. Uma igreja que é realmente convertida.
Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dê um glória a Deus, amém? Glória a Deus. Se você está entendendo mesmo, faça diferente. Não faça o pregador aqui na frente ter que se esbaforar todo para vocês entenderem uma mensagem que é simples. Às vezes eu fico percebendo pessoas aqui na igreja. Nossa, ele está falando, será que é comigo? Será que ele percebeu o meu Facebook a semana inteira? Me viu onde que eu fui a semana inteira no Instagram? Será que ele está falando comigo? É com você mesmo que eu estou falando. Com vocês todos. Comigo. Isso aqui é o Espírito Santo. Mas eu não fui atrás de você lá no Facebook não, viu? Não fui lá atrás de você lá no Instagram não. Mas Deus está falando ao seu coração nessa noite. Se hoje ouvires a minha voz, o que vocês têm que fazer? Não. Bora, gente. Não endureçam o vosso coração. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não é a voz do Avner, é a voz do Espírito Santo. Não endureçam o vosso coração. Gente, e viver para Cristo é a melhor coisa do mundo. Viver para Cristo é realmente saber qual é o teu objetivo aqui na Terra. Eu pensava que eu tinha falado isso a primeira coisa, né? Eu estava vendo, eu estava relendo, na verdade, mas não tem nesse livro não. Mas eu estava vendo um vídeo do escritor do Vida com Propósito. Ele nem fala sobre isso. Lá no livro, eu fui ver um vídeo dele essa semana. Estava vendo lá o YouTube, aí apareceu ali a opção, na verdade, a sugestão para eu assistir. Aí eu lembrei do escritor que chama Rick Warren. Ele falando sobre essa questão de propósito, sobre a questão do tu saber qual é o teu objetivo nessa vida, qual é a tua função nessa vida. Será que ele falou uma coisa que me lembrou, que me fez arder de novo o coração, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo? Será que a vida da gente é acordar, pegar o carro ou o ônibus, ou o Uber, ou o táxi, ou pegar a moto, ir pro trabalho, chegar lá no trabalho, ficar na frente de um computador, teclando, imprime coisa, 11h30, tá na hora do almoço, vou pro meu almoço, tiro 1 hora, dá até pra tirar um cochilo. À tarde, a gente apaga o que fez durante, tem gente que faz isso, né? De manhã, escreve um monte de coisa, aí não tem mais nada pra fazer, à tarde vai e apaga, tudo que escreveu, faz a mesma coisa. Aí chega à noite, pega o mesmo transporte, vai pra casa, se chateia com a mulher, que na verdade não devia nem acontecer isso, se chateia com os filhos, não lê a Bíblia, chega, vai dormir, acorda, fazer tudo isso de novo, sentar na frente da televisão e fazer tudo isso. O nosso objetivo de vida é esse. Gente, você não sabe quantas células vocês têm. Se eu pegasse, não vou fazer isso, né? Mas se, hipoteticamente eu conseguisse fazer isso, pegar o cérebro de uma pessoa aqui, espalhar as conexões nervosas que tem na cabeça de vocês, daria para eu encher muitos gramados de futebol, muitos campos de futebol. A cada segundo existem milhões de conexões neurológicas fluindo na sua cabeça, para que você respire, para que você tenha fome, para que você tenha sede, para que o seu relógio intestinal funcione na hora certa, para que você tenha alegria, para que você tenha serotoninas lá em cima na época de alegria. Quando você está triste, também as dopaminas sobem lá em cima. Gente, Deus quer que esse monte de conexões nervosas, esse monte de hormônios fluindo nos corpos de vocês, que essas possibilidades e potencialidades elas sejam usadas para o bem, que eles sejam usados para alcançar pessoas que não conhecem Jesus. Jesus quer isso de vocês. Vocês foram criados para isso.